Olá, sejam muito bem-vindos ao Workshop Viver no Campo. Eu sou a Tati. E eu sou o João Roquete. Nós somos os criadores e mantenedores do Instituto de Permacultura da Pampa, que há 20 anos funciona como um centro de referência em sustentabilidade no Brasil, e da Escola Rama. A Escola Rama trabalha a vida integral através do contato com a natureza para promover o bem viver no campo. Durante esse workshop nós vamos mostrar quais os primeiros passos mais fundamentais para você fazer a transição, essa mudança da cidade para o campo. E para construir uma vida integral, plena, saudável, em contato com a natureza. Mesmo que você nunca tenha pensado em ir para o campo, existe uma opção, uma oportunidade de vida muito conectada, muito rica em relação à natureza, com mais espaço para viver melhor. Você vai saber o que olhar no terreno antes de comprar. Antes de manejar, de plantar, de construir. Vai descobrir quais são as opções de rendas que existem, e você vai ver que existem várias opções e vai poder definir melhor a vida que você quer. E aos poucos, ou de uma vez só, em vez de ficar planejando, procrastinando, você vai de uma vez só para o campo e vai construir uma vida nova com mais qualidade, com mais tempo ao ar livre, com você, sua família, com os animais, com as plantas, de forma integral. Nós vamos trazer informações úteis e práticas para alcançar um bem viver no campo, para organizar essa mudança, para empreender e para rentabilizar a partir do que você quer fazer, combinado com as oportunidades de negócios e serviços que você pode oferecer no campo, vendo as necessidades que tem no entorno. Isso tudo para alcançar um estado de qualidade que realmente não existe sem a natureza, porque a gente é parte da natureza e pode construir um estilo de vida com muito mais qualidade, com muito mais harmonia e saúde, com tempo livre, com ar livre, quando a gente se aproxima do mundo natural. Esse é o nosso trabalho e a nossa missão há muitos anos, desde a fundação do Instituto no ano 2000, que a gente vem trabalhando com assistência e melhorando a condição de agricultores, trabalhando a parte de cultivo orgânico, implementando vários sistemas. O que a gente vai trazer nesse workshop é informações para que as pessoas se empoderem para poder fazer essa transição com segurança, com confiança, para ter uma vida mais harmônica no campo e mais rentável. A gente pode viver bem melhor do que vem vivendo, e isso começa com informação. Começa a gente enxergando as possibilidades. Depois que você escolhe, aí você caminha na direção dessa escolha. Uma vida assim é possível, como vocês vão ver na minha história e também na história do Guinter e da Eliana. Quando o João e a Tati nos perguntaram sobre de que maneira os ensinamentos da permacultura e, portanto, a influência do trabalho deles em nossa vida se deu, eu lembrei de mostrar brevemente o nosso jardim, que chamamos de Horta do Caminho, que é um jardim produtivo, e de mostrar isso que nós colocamos aqui. Uma poesia de Fernando Pessoa que explica muito sobre a necessidade de mudança, porque se nós não mudamos, nós ficamos à margem de nós mesmos. E essa é a metáfora que guia muito o nosso trabalho aqui no Instituto, no sentido de ter uma vida autêntica e uma vida que produza realmente a mudança que a gente acredita. E o trabalho com as plantas, com o reino vegetal, é muito importante para nós. Nesse espaço a gente tem a nossa produção de ovos, ou seja, a gente não mata nossas galinhas, mas a gente tem a produção de ovos. Elas têm um sistema de pastoreio piqueteado também. Então, e aqui a gente acabou de chegar da agrofloresta também. Então a gente faz nossa colheita ali. Então temos um espaço com a agrofloresta, temos 2 vaquinhas para produção de leite e é isso aí. Nós tínhamos um aviário abandonado e debaixo da estrutura desse aviário nós estamos fazendo as construções. Aqui ó, um quarto de feno recoberto de barro, o depósito de ração do aviário virou um quarto de casal. Debaixo da estrutura do aviário também está o nosso alojamento. Outra coisa que vem dos conhecimentos do João foi o projeto da caldeira, que aquece os 5 chuveiros aqui do sítio. Ó, o reaproveitamento de um coxo de galinha, colocamos umas pastilhinhas também doadas. Sistema de saneamento de águas cinzas, que é a bacia de evapotranspiração, jardim de ervas. Ali em cima do poço nós temos algumas caixinhas de abelha sem ferrão. Então tudo vai tendo muitas funções aqui dentro do sítio, né? Lá para baixo nós temos também o círculo de bananeiras, que é para as águas de sabão do sítio, né?
E assim a gente vai tentando aproveitar todo o espaço de forma a seguir os preceitos da permacultura, né? Ao todo, serão 4 aulas com conteúdo prático que você pode aplicar na sua vida e com as quais você pode enxergar mais alternativas de vida para você ter no campo. As 3 primeiras aulas serão gravadas e vão ser disponibilizadas para você na segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, aqui na página do workshop. E a aula 4, que será no domingo, vai ser ao vivo às 20 horas no Instagram, @rama.permacultura. Além disso, na terça, na quinta e no sábado, nós vamos fazer lives de tira dúvidas sobre os conteúdos das aulas 1, 2 e 3, sempre às 20 horas no nosso Instagram, @rama.permacultura. Nós também criamos a comunidade Viver no Campo no Facebook para você interagir com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, que também querem tornar os seus sítios produtivos ou que querem mudar para o campo, que estão buscando alternativas melhores de vida, que querem sair da vida artificial das cidades, estão buscando uma solução para a falta de natureza. E para entrar nessa comunidade do Facebook, basta clicar no botão abaixo desse vídeo. Nós vamos enviar o resumo das aulas em PDF para você baixar e consultar sempre que quiser. Esses PDFs serão disponibilizados no canal do Telegram. Para ter acesso a eles é só clicar no botão aqui embaixo. E durante essa semana vamos estar junto com vocês falando sobre as necessidades e quais as ferramentas para uma vida melhor, trazendo informações e experiências de forma gratuita. Então não perca essa oportunidade de participar e aproveite todos os canais. Hoje a gente vai mostrar os principais erros que as pessoas cometem para ir para o campo e qual é a melhor maneira de fazer essa transição. Parabéns por estar aqui. Se você está assistindo essas aulas é porque está buscando algo diferente e melhor para a sua vida. Mostra que quer mais saúde e mais qualidade de vida para você e sua família. Seja cuidando melhor da sua alimentação ou buscando um lugar melhor para viver. Quando a gente quer viver melhor, é natural querer sair do caos da cidade, da fila, do trânsito, da poluição, do consumismo. Dificilmente você sai de férias e vai buscar um lugar onde você fica no trânsito, onde você perde tempo para ir para os lugares. A gente normalmente sai de férias e quer ir para um lugar onde a gente se regenere, onde a gente vivifique ou onde a gente relaxe e fique mais tranquilo. Então é saudável não querer continuar num emprego que não te realiza, tá num esquema de vida urbano onde você se sente apertado, sabendo que podia viver melhor. Então imagina que você entra de férias e resolve aumentar as horas no trânsito, porque agora tu tá de férias, tu tem mais tempo, em vez de ficar 4 horas no trânsito, vai lá e fica 6 horas no trânsito, ou 8 horas no trânsito. Ou então tu tira férias e vai ficar dentro do shopping caminhando o dia inteiro, ou seja, ninguém faz uma coisa dessa. Todo mundo que entra em férias quer contato com a natureza. Então a essência do workshop Viver no Campo é para quem está buscando uma vida integral, uma vida conectada, que nos harmonize, que ressalta nossas capacidades, a fim que a gente possa alcançar uma vida melhor. Então o workshop Viver no Campo é um lugar certo para isso, a menos que você queira ficar no trânsito no shopping, aí é melhor ir fazer outra coisa. Dá uma olhada nesse vídeo que ilustra bem o que a gente está falando. E a gente se aventurou bastante nessa obra e ficamos muito felizes com os resultados. Então olha, João e Tati, isso é um pouco filho de vocês também. Outro trabalho inspirado principalmente no trabalho do João com sementes crioulas, pelo qual eu tenho muito amor mesmo, é das sementes. Essa aqui foi das nossas primeiras sementes de milho crioulo, já com teste para transgenia, né? Então livre de transgênico. Aquele milho ali com a palha roxa, olha que maravilha. Então isso também é filho seu, João. Me ajudou a encontrar clareza, desde para escolher o meu terreno, como bioconstruir a minha casa, com todos os benefícios do campo e com todo o conforto de qualquer casa na cidade. Nesse momento a gente está também planejando a construção de uma casa, bioconstruída. 2 projetos, os 2 produtos que hoje a gente está fazendo aqui no sítio, os 2 seguem muito da permacultura, do cuidado no manejo energético. O bocashi eu coleto esterco pelos campos aqui dos vizinhos, eu tenho uma área específica lá onde eu vou fazer a primeira compostagem, o preparo do bocashi, né? Isso é feito nos tempos corretos, seguindo orientação solar para deixar menos tempo no sol, né? A mesma coisa das geleias, as frutas que a Claudinha colhe, tipo o araçá, ela é escolhida. Aquelas que já estão comidas pelos passarinhos, ficam para os passarinhos. A gente divide
essa produção natural que os pés nos dão, né? Talvez você esteja pensando que alcançar esses resultados seja muito difícil ou que demore muito tempo e que a sua situação é diferente dessas pessoas. Mas o fato é que esse conhecimento serve para qualquer pessoa, porque nós partimos de princípios. Então, no momento que eu trabalho com princípios, eu consigo adaptar esses princípios a vários ambientes e a várias pessoas, homens ou mulheres, de várias idades, de profissões diferentes também. Temos vários alunos de diversas profissões. E já foi implementado esse método em vários lugares também. Então você pode fazer essa mudança para o campo e criar muitas alternativas de vida e de renda no campo. Muitas dessas pessoas que estudaram com a gente não tinham um terreno, conseguiram adquirir um terreno, outras já têm e não sabem por onde começar, não sabem como gerenciar, outras estão na cidade, ainda têm o seu emprego na cidade e estão querendo planejar uma mudança, uma migração para o campo e ainda não sabem bem como, outras querem melhorar a qualidade de vida das famílias, criar as crianças no campo perto da natureza, mas não podem estar muito longe da cidade. Então tem várias situações e trabalhando com princípios, com as ideias elementares, com uma forma de pensar, a gente consegue usar essa informação para o nosso caso, para a nossa situação. Muitas pessoas dizem, o meu sonho é morar no campo, mas o meu emprego ainda é na cidade e eu não tenho como fazer. O workshop pode me ajudar? Sim. Por quê? Porque a nossa experiência, a partir desses princípios e da quantidade de alunos que nós já trabalhamos, mostra que existe uma infinidade de alternativas para viver no campo. Veja o que aconteceu com a Dani, que depois de aprender o nosso método e viu que é possível montar seu espaço terapêutico no campo. Eu achava que algumas coisas da minha vida não eram possíveis congregar com o viver no campo. E eu fui percebendo ao longo do curso que sim, era possível, né? No caso, eu não achava que eu podia conseguir criar um espaço terapêutico sustentável no campo. Eu achava que isso não caberia. Eu achava que essas terapias estavam voltadas para quem mora na cidade e só quem mora na cidade que poderia ter acesso. E eu acho que ao longo do curso, eu fui construindo esse projeto, porque uma das propostas é essa, né? A gente construir esse projeto por escrito. Eu fui colocando ali coisas que estão na minha vida na cidade, mas que eu posso também viver parcialmente no campo com essas coisas. Eu não preciso abandonar minhas terapias, não preciso abandonar a arte. Eu posso criar um espaço no campo em que eu consiga viver com essas coisas. A Maria Regina percebeu que o espaço do seu sítio era suficiente para fazer tudo o que ela gostaria. Ela não tinha ideia do espaço que ela precisava e depois de fazer o curso ela viu que não só ela tinha o espaço suficiente para fazer tudo, construir tudo que ela queria, mas que ela ainda ia poder cuidar de tudo sozinha. Eu imaginava que eu precisaria de um espaço muito maior para fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Eu vi que não, que o meu espaço é suficiente. E é muito interessante porque daí eu posso dar conta dele sozinha. Veja o vídeo da Marília, que aprendeu como organizar o espaço do sítio e fez uma linda horta com canteiros suspensos. Aqui em cima a gente começou a fazer esse viveiro e aqui foi uma coisa que a gente se inspirou. Olha o caqui como tá bonito. A gente se inspirou um pouquinho na horta do João e da Tati aí em Bagé, que são esses canteiros, eles são mais altos, eu depois vou mostrar eles mais perto. E tem um canteiro que a gente fez lá no centro com tijolos reaproveitados e a gente fez a massa com barro mesmo. Então aqui tem um monte de quiabo, tem a selga, tem alho poró, tem um monte de coisa plantada. As pessoas querem saber como que a gente tem feito o nosso trabalho. Como a gente trabalha com agricultura, como é que a gente maneja nossas áreas, como é que a gente transformou a nossa vida no campo e como nos tornamos referência em permacultura no Brasil e no exterior. Então a gente vai contar para vocês brevemente a nossa jornada até aqui. Eu sou Tatiana Cavassana, eu nasci e cresci em São Paulo, que é uma das maiores capitais do mundo, super populosa, e vivendo nesse contexto tão urbano, eu sempre senti falta de natureza. Eu abria a janela, via um muro, abria a janela, via uma sequência de prédios em todos os lugares onde eu morei na cidade. Eu sempre tinha essa expectativa de poder abrir uma janela e ver um cenário natural, de ver as paisagens, que eram os lugares que quando eu podia ir me faziam sentir
tão bem. E eu achava que isso era uma coisa da minha personalidade, ou seja, que eu é que gostava de natureza, que eu que sentia a falta de natureza. Mas hoje tem centenas de pesquisas que mostram que existe o déficit de natureza, ou seja, que faz falta ter natureza, que não ter natureza pode reduzir a nossa capacidade imunológica, pode trazer distúrbios psíquicos, pode nos fragilizar de uma série de formas a contrair doenças, ou seja, existe na realidade um fator de saúde em estar em contato com a natureza. E eu sentia falta dessa natureza naquela época e só muito tempo depois eu fui ver que realmente tinha fundamento isso, que tinha uma necessidade real de estar na natureza, porque existe esse elemento, existe a falta de natureza e os prejuízos que isso traz. Assim como existe também os benefícios que tem estar perto da natureza. Então, quanto as pessoas se curam mais rápido quando podem andar num bosque, antes era comum se recomendar para os doentes que fossem para o campo, respirar o ar do campo, e isso trazia uma saúde melhor. Então eu vivi em São Paulo sempre querendo sair da cidade, essa era a minha vontade o tempo todo. Então sempre que eu podia viajar, eu ia. Podia ser em algum lugar na Mantiqueira, ir para a praia, para o litoral norte, para o litoral sul, onde fosse que eu pudesse sair, qualquer lugar que não fosse cidade, eu queria ir. E aí quando eu já estava voltando, começava a sofrer que ia ter que voltar para a cidade, como que sentia uma angústia de estar na cidade, sempre querendo estar no campo. Eu fotografava muito essa paisagem natural, estava sempre fotografando. Eu virei fotógrafa uma época da minha vida justamente porque eu queria reter. Eu queria trazer aquela natureza comigo de volta para a cidade quando eu viesse. Então eu fotografava e trazia. E fui vivendo a minha vida assim realmente com muita vontade de sair da cidade, porque aquele não era o contexto que me deixava bem. E depois de um tempo trabalhando, eu trabalhava com teatro, imagina, eu consegui me mudar para o interior. Eu me mudei para Atibaia e para quem sabe o que é São Paulo, o que é Atibaia, sabe que a qualidade de vida melhorou muito o meu bem-estar total. Eu tinha aquela paisagem, abria a janela e via ali a Pedra Grande, via um cenário natural muito mais interessante do que eu tinha vivendo na cidade. Só que foi ali que eu descobri também que eu não queria ser só uma espectadora da natureza. Eu não queria só abrir a janela e olhar. Eu queria interagir com aquela paisagem. Eu queria mesmo era uma vida rural. Eu queria mexer com as plantas, eu queria poder acompanhar o ciclo de uma planta, ver as coisas crescerem, ver como é que tudo acontecia. E aí, morando no interior, eu comecei a estudar como plantar as coisas, porque eu não tinha a menor ideia de nada. Eu não sabia se alho dava em árvore, eu não sabia tomate, como é que era a planta do tomate, eu não sabia nada disso, mas eu tinha uma vontade. E na verdade o que fez diferença para eu vir para o campo foi essa vontade. Foi um querer que eu não sabia como ia fazer aquilo, mas eu queria estar no campo, eu queria estar mais perto da natureza para fazer isso, para interagir com os elementos, para ter mais animais ao redor. Isso era o que eu tinha vontade de fazer. E foi justamente quando a minha vontade não cabia mais na minha vida que eu vivia de teatro, não era uma vida onde eu não tivesse liberdade, pelo contrário, eu podia fazer o meu horário, mas eu não cabia mais naquele contexto, né? Eu precisava de mais espaço, eu precisava de mais ar livre e de um lugar onde eu pudesse realmente plantar, que eu pudesse interagir com as plantas e com os animais. E foi nesse momento que eu conheci o João Roquette. E junto com ele veio não só a agricultura que eu queria tanto, mas todo um pensamento de como viver no campo, que é o método, a ferramenta da permacultura para organizar os espaços. Ele é um pioneiro na permacultura no Brasil, ele já trabalhava com isso há 10 anos, então quando eu conheci ele, eu ganhei muito mais do que a agricultura e uma vida no campo como eu imaginava. E é isso que acontece. Quando a gente se envolve com a permacultura, a gente vê que a gente pode estar realmente num bem viver no campo, é o estado da arte da vida no campo. E isso porque a gente consegue criar essa sustentabilidade onde você tem tempo livre. Então com permacultura essa ideia de que a gente passa ralando no campo, que passa tendo trabalho, isso vai embora, isso não existe. Porque existe uma forma de organizar onde você faz as coisas funcionarem melhor, porque uma coisa ajuda a outra no sistema. Você desenha toda a área para fazer isso. Então, quando eu conheci o João e tudo isso, se abriu um mundo gigantesco, uma possibilidade enorme na minha frente. E aí eu decidi de uma maneira assim que não tinha volta, eu tenho que ir para o campo. E é incrível quando a gente faz uma escolha
quando a gente toma uma decisão, como as coisas se movimentam rápido ao redor. Então, em 9 meses, eu consegui vender a minha casa em Atibaia, eu me mudei para o Rio Grande do Sul e eu tinha um mundo completamente diferente à minha volta. É como se o cenário, tudo ao redor tivesse mudado completamente só porque eu tomei essa decisão e eu conheci a pessoa certa, ou seja, que tinha a informação que cabia exatamente no que eu estava procurando. E foi assim que eu vim definitivamente para uma vida rural. Só que isso na minha vida demorou quase 15 anos. Porque desde que eu me dei conta que eu realmente queria sair de São Paulo e ir para uma coisa menos artificial do que as cidades, eu fui fazendo isso tateando no escuro, porque ninguém te ensina. Se você sente falta de natureza, quem que te ensina o que você faz para curar isso, né? Nem se identifica isso como um problema. Se você quer viver no campo, onde é que você aprende? Não tem nenhum lugar que te ensina isso. Você aprende um monte de coisas na escola ou até na faculdade, números complexos, equação disso e daquilo, que você não sabe nem a aplicação prática que tem. E saber de onde vem o seu alimento, saber a natureza da água, até como a água chega na sua torneira na cidade, tudo isso a gente não sabe. E isso é a história da humanidade. A humanidade se desenvolveu e chegou até aqui, a gente chegou com as nossas tecnologias, com tudo que a gente acha que é tão avançado, a partir do contato com a terra. A partir da observação das paisagens e conseguir dar resposta para os nossos problemas. Então devia ser algo que a gente estuda com muito mais facilidade, algo que está disponível de uma maneira muito mais fácil. Então é isso que a gente faz e organiza nesse workshop Viver no Campo, porque essas informações não estão aí, e se estão aí estão de uma forma muito desorganizada, e a gente trouxe isso através de um passo a passo, através de um método onde eu posso ir caminhando do não saber nada até realmente poder fazer essa mudança para o campo e poder viver bem no campo, como eu disse, com a ferramenta da permacultura. Porque eu tenho um método de planejamento, eu aprendo uma forma de organizar o espaço onde ele realmente se torna produtivo e tem baixa manutenção. Então eu fiz essa trajetória e demorou porque eu não tinha informação. Eu só ia com o meu sentir, eu fui sendo fiel ao meu coração, vamos dizer assim, e conforme eu fui caminhando, realmente tateando e procurando no escuro, que eu fui chegar nisso. Demorou tempo, demorou para eu entender que não era só ir para o interior, que era ter um relacionamento com as coisas, com as plantas, que era isso que eu queria. E é isso que torna a nossa vida no campo tão rica. É entender que a gente pode ter uma relação muito produtiva e de muita evolução com as plantas, com os animais, com a água, e a gente cria uma paisagem em harmonia onde a gente está incluído nessa paisagem, onde a gente faz parte de tudo isso. E isso era tudo que eu buscava quando vivia na cidade e não sabia. Eu trouxe essa história só para vocês entenderem que mesmo vindo de um contexto urbano, mesmo não sabendo fazer nada, se a gente sente uma vontade de estar mais perto da natureza, se a gente sente essa falta de natureza, a gente tem que ir atrás e buscar isso. E nós estamos oferecendo esse workshop justamente para trazer essas informações, como é que a gente foi caminhando através desses erros e acertos e como é que a gente chegou nessa vida no campo ordenada com as ferramentas da permacultura. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês verem que nem tudo são flores, que a gente também passa por dificuldades e às vezes as pessoas desistem com muito pouco problema, né? E problema todo mundo tem. Eu desde jovem, eu sempre quis estar no campo, certo? E meu pai dizia que eu aprendi a andar a cavalo antes de caminhar, né? Então eu tinha oportunidade de ir para um sítio que o meu avô tinha, um pequeno campo, onde ele tinha de tudo lá, ovelha, cavalo, boi, vaca, etc. E plantava de tudo também, né? No tempo que as pessoas chamavam de cercado, né? Um lugar que era fechado, onde tinha de tudo, todo o alimento ali. Tudo a gente produzia, tudo se plantava. Ele só comprava sal e café. Ele era ferreiro também, ele tinha uma oficina, ou seja, fazia de tudo um pouco, cruzamento de galinha, tinha abelha, né? É dessas figuras que é o que se chamava antigamente do campesino, do velho campesino, ou seja, o campesino fazia de tudo. Não se chamava as pessoas para dar uma vacina num gado, não se chamava ninguém para consertar uma casa, não chamava ninguém para ver uma parte elétrica ou qualquer coisa de uma casa, você fazia tudo. E eu lembro de carreta, a gente no campo juntar cupim, quebrar os cupim e fazer piso do galpão. Depois entrava com os boi, com as carretas pesadas em cima do piso e o piso não rachava. Aquilo era feito com preceito. Eu lembro de criança fazer essas coisas.
Hoje a gente fala que isso é bioconstrução, dou aula dessas coisas todas. Mas isso tudo faz parte dessa arquitetura vernacular, faz parte da história de povos, de muitos povos. Né? E eu vivi isso quando infância. Nesse contexto, eu sempre tive esse sonho de estar no campo e eu acabei abandonando 3 cursos universitários porque a forma de ensino não fechava um pouco como eu gostava de aprender, enfim, e sempre querendo uma vida muito prática de fazer coisa com as mãos. O que a gente busca com esses workshops e com os cursos, fazer com que as pessoas tragam um pouco, não é voltar ao passado, mas é ter um presente, um futuro dentro de uma construção um pouco melhor, ou seja, da importância de onde vêm as coisas, porque tudo é recurso, a lata de azeite, a pedra, a tábua, o prego que se usou, tudo isso é recurso. E hoje esses recursos estão em tanta abundância que ninguém dá bola para nada. Quando eu já estava com 20 e poucos anos, eu resolvi de vez abandonar a cidade e fui-me embora para o campo e comecei a plantar. Montei um acampamento, eu não tinha campo, montei um acampamento num sítio que eu consegui. E esse acampamento durou mais ou menos uns 2 anos de barraca, e as barracas começaram a apodrecer. Aí eu comecei a conseguir madeira, uns 4 km de distância, mais ou menos. Eu puxava a cavalo essa madeira, porque não tinha estrada nesse lugar, e eu arrastava até lá, e aí eu fiz um pequeno chalé para mim, de madeira. E daí me ofertaram uma outra terra num outro lugar, eu tive que sair desse lugar, deixei um monte de coisa feita também. Né? E tudo isso dá uma certa frustração na gente, né? Eu fui para um outro lugar que me ofereceram, que era maior, mais próximo da cidade. Nesse lugar eu ampliei, comecei a plantar mais coisas e eu já estava trabalhando com sementes e vendendo sementes para empresas que trabalham com sementes. E aí eu comecei a plantar um pouco mais, depois montei estufas, comecei a trabalhar com tomate, essas coisas em estufa. Pouca gente mexia com isso na época, eu fui uma das primeiras pessoas na região toda a trabalhar com estufa, gotejamento, essas coisas, porque aqui no Uruguai, que eu tô na fronteira, tem muito disso, né? E no Brasil era pouco ainda na época, estou falando no início da década de 80. Depois disso, eu comecei a me envolver em algumas discussões de questões ambientais, enfim, e sempre sonhando em ampliar isso, né? Aí eu tinha um sonho de produzir semente orgânica, de fazer um projeto de semente orgânica. Até que um dia eu fiz uma proposta para uma cooperativa de um assentamento para montar um projeto e eu acabei criando então o projeto da Bionatur. Isso foi em 1996. Certo? Comecei a trabalhar nesse projeto, fiquei 6 anos tocando esse projeto. E aí eu comecei a organizar, junto a comunidades quilombolas, a Pastoral da Terra e outras organizações não governamentais que trabalham com agroecologia, a organizar bancos de semente, melhorar as condições dos bancos de semente e promover discussão sobre a importância das sementes crioulas e tudo isso que hoje está bem corrente, o pessoal falando em resgate de sementes, essas coisas. Antigamente se falava pouco disso. Numa dessas reuniões aparece um cidadão chamado Ali Sharif, que foi o iraniano que trouxe a permacultura para a América Latina na década de 80. E aí ele montou 11 institutos de permacultura na América Latina, onde no Brasil foi montado da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, e ele me convidou então para montar um instituto aqui no bioma Pampa. Mas antes disso, nessa reunião que ele me encontrou, ele resolveu apoiar o projeto das sementes Bionatur que eu estava tocando. E aí pela PAU, Permacultura América Latina, a gente recebeu alguns recursos onde eu fiz vários recorridos de carro, levando sementes e dando palestras sobre a importância das sementes orgânicas, entre outras coisas que ele financiou. Porque na Europa e nos Estados Unidos é bem comum várias empresas que trabalham com semente orgânica. E no Brasil nós montamos a Bionatur, foi o primeiro projeto de semente orgânica da América Latina. Depois de um tempo passado, então, ele me convida, eu já estava querendo sair desse trabalho lá, e ele me convida então para montar isso aqui, então eu assumi o compromisso com ele de desenvolver permacultura aqui e de ser mais um dos difusores da permacultura no Brasil, fomos um dos pioneiros então da permacultura no Brasil. Então nos últimos 10 anos a Tati entrou na minha vida e deu um salto quântico no trabalho aqui no IPEP, e aí começamos a analisar, a partir de cursos das pessoas que a gente recebe, os alunos aqui, que na verdade a questão do conhecimento tinha muito mais uma ligação com o estado de consciência do que exatamente uma questão técnica. E aí nós criamos a Escola Rama para tratar exatamente com esse tema, que é a questão da consciência e do desenvolvimento humano. Então é um pouco da minha história, e eu acho que muitas pessoas podem tirar como base para tocar suas vidas. E hoje, como eu posso contar para vocês que na época, quando eu era jovem, a gente sonhava ir para um lugar para aprender sobre agroecologia, aprender sobre não sei do que, não tinha onde ir, você não tinha onde fazer um curso. Hoje tem uma infinidade de lugares para fazer curso. E a ideia do Bill Mollison, quando ele pediu para o Ali Sharif para implementar esses projetos de permacultura, é que as pessoas pudessem ir num lugar e ver, sentir
entrar dentro de um prédio, olhar uma produção orgânica, e isso faz toda a diferença, porque um conselho ajuda, agora um exemplo arrasta. E nós estamos com o Instituto de Permacultura montado para arrastar as pessoas para esse bem comum, que é trabalhar com a natureza a favor dela e não contra ela. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a melhor maneira de você fazer a transição, por onde que você começa essa sua mudança para o campo. Mas antes disso a gente vai falar de alguns erros que as pessoas cometem e que implicam em muito trabalho e muito recurso desperdiçado. O primeiro deles é as pessoas já comprarem a terra sem saber o que olhar nesse terreno e acabam comprando mal. Não só em termos de documentação, mas as coisas que precisa olhar no terreno para escolher uma boa área. E aí depois que comprou, que gastou dinheiro, tudo fica muito mais complicado de reverter. Com certeza você vai ter uma perda financeira e de tempo, mesmo que você mude de ideia antes de começar a construir nesse terreno, né? E o que a gente acha que informação, então, organizada é recurso. E esse é um recurso vital no momento que você se informa. Por exemplo, várias pessoas já entraram em contato que compraram uma área porque acham bonito, porque tem mata, etc. Quando vai ver, é uma área, uma APP, uma área de preservação permanente, e é exatamente por isso que a pessoa vendeu a área, porque ela não pode mexer na área, não pode cortar árvores, não pode fazer nada na área. Ou seja, então tem que ver se é isso que você quer. Você quer comprar uma área preservada ou para preservação, que você não vai plantar, não vai fazer coisas aí. Então já começa, esse é uma questão para ser vista, porque é bem comum você encontrar sítios que estão para vender, mas que estão dentro de uma APP, por exemplo. Né? Ou comprar um determinado tipo de condomínio e você não sabe que nesse condomínio você não pode fazer, por exemplo, o sonho da sua vida, fazer uma construção ecológica, com saneamento ecológico, não sei o que, mas a legislação do condomínio não permite que você construa casa que não seja de alvenaria, dentro dos padrões assim, assado. Todas essas coisas acontecem, então a gente faz um alerta para isso e mostra uma quantidade de eventos e de situações que você tem que olhar antes de comprar terra. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, entender que a gente não sabe olhar o terreno, principalmente, como vocês viram na minha história, eu venho de uma origem urbana e aí se eu vou para o campo olhar, eu não sei olhar. Então, como o João disse, a primeira coisa é buscar informação, que é o que a gente está trazendo aqui. O que você precisa ver? Começar a sair, olhar terrenos nos lugares onde você gostaria de viver e ir fazendo uma sondagem, ir fazendo uma observação do que tem no entorno desse terreno e sempre pedir a documentação, ver se você pode usar a área, se você não está numa área de APP, ver se você não está numa área próximo de um rio onde você também não pode construir, e junto com isso você vai criando definições do que você quer fazer, porque talvez um terreno que tem uma grande área preservada seja justamente o que alguém quer para criar um jardim botânico ou um parque de preservação, mas é totalmente inadequado para alguém que quer ter uma produção de alimentos, por exemplo, precisa ali de uma área aberta para produzir hortaliças, precisa virar solo e tudo mais. Então é importante olhar, sabendo o que quer fazer, porque aí você acha o terreno que tem a ver com a sua história. É bem comum, por exemplo, as pessoas irem quando tem tempo, obviamente, para ver um sítio. As pessoas que estão trabalhando podem ir no fim de semana. Então aí vão geralmente no fim de semana olhar. E aí de segunda a sexta acontece uma série de coisas nesse lugar que você só olha fim de semana que não acontece durante a semana. Por exemplo, uma fábrica que pode trabalhar próximo do teu sítio, onde tem um barulho insuportável ou tem um cheiro insuportável e você não sabe, porque você nunca vai no meio da semana, só vai fim de semana. Ou então também você só vai, geralmente vai de dia visitar, nunca vai de noite, e a partir das 10 horas, próximo de onde tu tá, tem um lugar de show e aquilo passa todo sábado e todo domingo, aquele barulho infernal, tu só vai saber depois que tu te muda. Então o que acontece? Existe uma série de itens que a gente estimula as pessoas a olharem com calma, não só dentro do sítio como fora dele, para tentar ver o que está no entorno, para não ter frustrações depois que compra. O que a gente sempre sugere é que as pessoas visitem diferentes lugares em diferentes momentos. Aquele que você sente que é o lugar onde você mais gostaria de estar, que você gostou mais, aí você começa a tirar informações sobre esse terreno, sobre a documentação do terreno, sobre o zoneamento, se tem cadastro ambiental rural ou não e o que está descrito ali como atividade possível para aquele terreno. Ou seja, o primeiro erro comum é não investigar o suficiente e já comprar o terreno. A gente tem várias histórias de alunos assim e que depois empatam o projeto de vida para o campo porque não conseguem dar andamento no terreno que eles escolheram.
escolheram. E isso leva a gente para o segundo erro mais comum, que é as pessoas realmente não saberem o que elas querem viver no campo, o que elas querem fazer no campo. Então você escolhe um terreno sem estar com aquela ideia mais clara de como que você queria viver ali, o que você gostaria de fazer nesse lugar. E quando você decide isso, talvez o terreno que você conseguiu, que você comprou, já não tenha a ver com a sua ideia. Então o segundo erro é a gente não se investigar e não fazer algumas definições de como gostariam de viver no campo, de que tipo de vida querem ter aí. Porque às vezes o que acontece? A pessoa vai fim de semana para um sítio de um amigo, faz festa, né, e acha bonito passear na natureza, ir na beira do rio e fazer não sei quanta coisa, e acha que todo o tempo a vida no sítio é aquilo, né? A vida no sítio todo o tempo não é uma festa de fim de semana. Então você tem que saber isso. Ou então vai sempre no verão, nunca foi no inverno, né? Então as pessoas não sabem, por exemplo, se aquele lugar é frio ou como chove, enfim. Vários detalhes você precisa saber, porque é completamente diferente você ir morar num sítio do que alugar uma casa e morar numa casa. São coisas completamente diferentes, porque você tem esse entorno todo para entender. A gente tem que saber se sente bem, melhor no calor ou no frio, se gosta de frio ou se gosta de calor, que tipo de coisas a gente gostaria de fazer no campo, se eu tenho habilidade com animais e gostaria de ter animais, ou se eu tenho uma aproximação maior da agricultura, ou seja, que tipo de coisas. Eu tenho que fazer um exercício de imaginação, imaginar como seria a minha rotina num dia de campo. Esse é o exercício que você tem que fazer. Imagina como que é esse dia a dia. Você acorda e faz o que no campo? E depois, durante o dia, você faz o quê? E criar um dia que seria uma amostra da sua vida no campo. A gente diz que deve viver os dias como se cada dia fosse uma pequena vida, ou seja, se em cada dia a gente incluísse um pouco de tudo que a gente quer viver na vida. E esse é um exercício importante para começar a identificar quais são as suas aptidões, o que você queria fazer, porque isso também vai ajudar na escolha do terreno. Isso vai ajudar a criar o projeto de vida no campo, e é assim que você pode começar a fazer essa transição. O Brasil tem 6 biomas diferentes. Então faz uma diferença tremenda você resolver ir para a Amazônia, por exemplo, ou estar no Pantanal, ou ir para o Cerrado, ou vir aqui para a Pampa, ou seja, ou morar na beira da praia, ou na serra, ou estar numa montanha, lugar mais seco, lugar mais úmido. Isso tem que estar um pouco caracterizado para você poder partir para o que quer. Né? E outra, é tão importante isso que a gente dei uma consultoria para um casal e eles estavam há 2 anos querendo se mudar para o campo, não conseguiam. Durante a conversa com eles eu me dei conta que a mulher queria uma coisa e o marido queria outra. Aí chegou um momento da conversa deles, depois de mais de 1 hora, eu digo, olha, o problema é que vocês não encontram lugar porque ela quer uma coisa e você quer outra. Vocês têm que decidir o que vocês querem como casal, porque a escolha dos dois era completamente diferente, cada um sonhava com algo. Ou seja, nunca tinham parado para discutir, na verdade, isso. Né? E essa era a crise. Aí eles se deram conta, começaram a rir, que um gostava de uma terra, de um lugar, e outro gostava de um outro completamente diferente. Então até isso você tem que resolver. Exatamente como é que você quer, para poder partir para esse objetivo. Eu, por exemplo, faço vários trabalhos na Amazônia, a Tati também, passamos 5 anos agora trabalhando lá. Eu nunca moraria na Amazônia. Para mim está claro isso. Eu vou lá, trabalho, mas eu volto para o meu espaço. Eu gosto de lugar de clima frio e seco. Eu nunca iria morar no Pantanal. Então, para mim, está muito claro isso. Eu não vou fazer uma intervenção na minha vida de me mudar para um lugar desse. Então, a gente tem que começar a definir isso para poder partir para o rumo, senão... Então, o segundo erro é não saber o que quer e o que gostaria de viver. E aí o terceiro erro, o terceiro problema é que as pessoas não sabem identificar se um terreno tem bons recursos ou não. Então vamos supor que você já sabe o que você quer, mas aí você vai visitar os terrenos, não sabe o que olhar. Não sabe se ali tem fontes de água, não sabe se aquele relevo é bom ou não. E a gente precisa começar a entender o terreno para fazer uma boa escolha, não só em relação ao terreno em si, que é aquele primeiro erro que a gente colocou, mas para ver se esse terreno casa, se ele dá certo com as ideias que você tem, com o que você quer fazer no campo. Então, às vezes, se tu vai para um lugar e você não sabe sobre o lugar, a gente chama de informação transferida. Ou seja, eu vou nos vizinhos e pergunto para os vizinhos, esse riacho, sei lá, que tenha, vamos supor que tem um riacho, ele seca na seca? Ou seja, no período de chuva ele transborda, tem algum problema com relação a isso? Porque se você não sabe, você pergunta
pergunta para as pessoas, porque a pessoa que está vendendo tem que entender que ele está vendendo, o interesse dele é ali vender algo, né? Então tem que ter cuidado com isso, você tem que tirar informação com pessoas que moram no lugar ou pessoas que dão consultoria nessa área para te ter segurança do que tu vai fazer, né? Saber bem dos acessos, como é que funciona, com chuva, sem chuva, de repente no período de chuva com o carro que tu tem fica difícil de chegar, ou seja, tem uma série de coisas que a gente vai elencando para tomar uma decisão mais certa, pensar nas distâncias, se você tem criança pequena ou se tem uma pessoa doente, se vai ter que ir mais de uma vez na cidade, enfim, tudo isso tem que botar em cima do papel para poder tomar uma definição mais segura. Essas são as duas coisas mais importantes que você vai olhar no começo. Água. Se tem água, quais são as fontes de água? O que é fonte de água? Se tem poço, se tem lago, se tem rio, se tem arroio, tudo isso são fontes de água, porque sem água você não consegue fazer nada na área, né? Não importa se ela é pouca, porque tem técnicas para aumentar, mas você tem que saber se tem, quais são e, se possível, qual é a vazão disso, que é isso que o João está dizendo. Se tem um rio, então, pergunta para o vizinho como é que é esse rio durante o ano. Como é que ele se comporta durante o ano, né? Ele tem uma fase onde ele é seco, ou seja, então aí você muda, acha que tem um rio o ano todo e não tem. Também se ele tem uma área de vazante muito grande, para você saber que área ocupar no terreno, isso já é depois quando você está implantando, mas no começo você precisa ver se tem água, quais são as fontes e reconhecer isso em cada terreno que você vai visitar, porque é uma coisa elementar e básica para a gente viver no campo, é ter água. E aí a segunda coisa é o acesso. Por quê? Você tem que chegar e sair desse terreno o tempo todo. Se o terreno não tem nada, você vai ter que trazer materiais para construir coisas ali, você vai ter que ir para o terreno, entrar e sair várias vezes, e dependendo do seu estilo de vida, você vai entrar e sair várias vezes do terreno. Então é importante olhar o acesso. Qual a distância que ele fica dos lugares que você vai com mais frequência. Por exemplo, se você tem uma necessidade de hospital por algum motivo, na família você tem essa situação, quantas vezes você precisa ir no hospital? Quantas vezes você tem que ir na escola? Ou você tem um estilo de vida onde você só sai uma vez por semana desse sítio? Ou você só sai uma vez por mês? Tudo isso define o quanto você pode estar mais longe ou mais perto da cidade, mesmo que seja uma cidade pequena, se o acesso pode ser melhor ou pior. Então, de novo, aquele segundo erro vai definir também se o acesso e o terreno serve para você ou não. Então, a solução para isso, repetimos, é informação organizada. Informação organizada é recurso. Você precisa pegar e ter o máximo de informação para tomar uma decisão melhor. É como vai comprar um carro usado. Você tem que saber o que está comprando. Então, você vai pegar alguém que entenda daquilo para te dar informação. Você não vai pegar e comprar um carro usado sem ter uma informação maior sobre aquilo. Então, quando for para um sítio, a quantidade de informações é muito maior do que comprar um carro ou comprar uma casa, porque são vários elementos. Esses 3 erros são muito comuns. Não olhar o terreno a partir do que você pode ou não fazer ele e esse entorno do terreno. Não ter definições sobre o que quer fazer e não olhar principalmente acesso e água, que são as coisas principais. Você arranca na vida do campo precisando disso, chegar e sair do terreno e tendo água para começar a organizar as coisas. Esse método que nós estamos trabalhando por mais de 20 anos, com ele nós temos ajudado vários agricultores e pessoas e projetos grandes em comunidades para fazer a organização do espaço, otimização do espaço para tirar o máximo de proveito com o mínimo de impacto. E para dar certo, esse método funciona porque a gente identifica qual é a situação atual, qual é a característica que tem agora e quais são os quereres nesse momento e as possibilidades. E aí a gente desenha um quadro de futuro que é onde as pessoas querem chegar. Isso é o que a gente fala, trabalhar com princípios, porque isso é um princípio básico. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você precisa identificar a situação atual, ver o que você realmente quer, fazer esse quadro das possibilidades do momento e também criar um quadro de futuro. E é assim que a gente chega no ponto como fazer essa transição. Primeiro você vai estar atento a esses erros que são comuns e aí para fazer a transição você vai começar com esse esboço inicial, que é a identificação de tudo que você tem agora. Quanto é que você tem de dinheiro? Qual é o tamanho da sua família? O que você pretende fazer? Você quer produzir o seu alimento? Você quer ter um sítio de lazer onde você
você vai no final de semana? Você está pensando em se aposentar no campo? Ou você está pensando talvez em ir para o campo e ter um centro holístico que você combina oferta de alimentos com uma atividade e cabanas para alugar? Então você precisa criar esse quadro do que você tem agora e começar a desenhar qual é o futuro. Por quê? A gente trabalha em construir as pontes para você chegar de um ponto para o outro. E a partir desses princípios, eu já trabalhei com milhares de pessoas. Aqui no Brasil, já trabalhei na África, trabalhei na Índia, lidando com situações completamente diferentes. A essência do trabalho para poder fazer a leitura do lugar, para poder resolver os problemas do lugar, é entender princípios. Eu não posso reproduzir coisas, senão eu vou reproduzir coisas que eu penso que está certo num lugar que vai se aplicar em outro. Então eu preciso entender de princípios. Então o método que a gente tem parte como base esses princípios. Aí as intenções de cada um, a partir do sítio que ela tem, a gente vai chegar num resultado. Então você vai pegar o que você tem e o que você pensa em ter. E aí nós vamos, a partir desse método, criar essas pontes. Esse princípio é baseado na observação da natureza, na permacultura, porque a permacultura trabalha em imitar as leis naturais para a gente criar uma paisagem cultivada, não só de vida, mas também no campo, que tem a ver com esse ambiente natural, porque é assim que as coisas funcionam. Se a gente trabalha contra o que é o fluxo natural, o que é a natureza, a gente vai sempre ter muito mais gasto energético e de dinheiro para fazer as coisas. Enquanto que quando eu vou a favor do que a vida naturalmente faz, a minha vida também vai nesse sentido, e é assim que a gente cria esses sítios autossustentáveis que melhoram ao longo do tempo. Então, como é que eu crio uma situação de baixa manutenção e alta eficiência? É trabalhando a favor da natureza. Por isso que a gente trabalha com esses princípios que partem da observação do ambiente natural. Então, para você fazer essa mudança da cidade para o campo, você tem que pensar primeiro o que você quer fazer, na verdade, bem claro isso. Você quer um sítio de lazer? É uma coisa. Você quer produzir alimento para vender? É outra situação. Você quer se aposentar no campo, a pessoa se aposentou e está querendo ir para o campo? É outra realidade. Então, para cada realidade dessas, tem situações diferentes, mas tem uma coisa que é transversal aí, que é um método para isso, que é o que a gente trabalha. Porque mesmo que eu vá para um sítio como um aposentado de lazer, ou que eu vá para um sítio para montar um centro holístico, ou eu resolvo ir para o sítio para produzir alimento, eu preciso ter um mínimo de planejamento, certo? E esse planejamento parte dessa leitura da paisagem. Então, esse é o ponto que a gente trabalha. Como é que organiza essa informação para poder tomar as decisões corretas. E cada vez que você vai no sítio e repete, começa a ir mais vezes, a gente já tem experiência disso, você vai começar a olhar diferente. Então, o que acontece? Quando eu conheço, eu reconheço. A gente conta a história da Tati que ia comprar um carro, um sujeito disse para ela para comprar um determinado carro, ela não conhecia. No momento que ouviu falar sobre esse carro e foi atrás desse tipo de carro para comprar, ela começou a ver esse carro em todas as quadras, em todos os lugares, ela nunca tinha visto o carro antes. O que mudou? O carro sempre esteve lá. O que mudou foi que ela mudou a percepção com relação àquilo. Então, o que a gente trabalha? Eu preciso conhecer as coisas para poder reconhecê-las. Então, se eu digo para ti, olha, se tu vai no sítio, tu tem que identificar alguns tipos de planta que nascem no lugar, você tem que ver água, tem que ver, tem plantas que indicam que tem água, você tem que ver se o terreno está inclinado, quanto tem de inclinação, como é que é isso, como é que é o solo, o que é aquilo, porque senão a pessoa é totalmente urbana, chega num sítio, olha, tudo é verde. Certo? Mas são mais de 300 tipos de verde. Se você pegar um esquimó, por exemplo, você vai para a neve, tu vai olhar um gelo mais clarinho, um gelo mais escurinho. Um esquimó consegue ver 200 tipos de branco. Por quê? Porque ele vive naquele ambiente, ele tem que saber se aquele gelo resiste ao peso dele. Ele tem que saber se aquele gelo vai enterrar até o joelho ou se vai enterrar até o pescoço, porque senão ele morre. E nós, se tu trouxer um esquimó para cá, ele vai enxergar um verde mais claro, um verde mais escuro, mas são 300 tipos de tom. Uma pessoa conseguiria identificar 300 tipos de tom. E esse é o ponto que a gente quer colocar. Ou seja, eu preciso ir aprendendo sobre o lugar para poder reconhecer coisas. Então, o que a gente trabalha é como
que nós vamos organizar essa informação para que você conheça mais coisas, para poder reconhecer nesse teu espaço e poder ir evoluindo, vamos dizer assim, nesse sítio, nessa terra. Informação muda a nossa perspectiva e mudando a perspectiva, a gente muda a nossa realidade. Informação organizada é recurso, repetimos, né? Por quê? Porque no momento que você começa a reunir informações, você começa a encontrar pessoas também que trabalhem com essas informações e você vai compartilhando essas informações. E é por isso também que a gente montou um grupo do Viver no Campo para as pessoas irem trocando informações. Por quê? Porque às vezes uma pessoa está procurando um terreno, a outra pessoa tem um terreno, mas não tem uma parceria, enfim, um tem uma semente, outro tem isso, outro tem aquilo, e você vai trocando essas informações. Então tem muito também para aprender sobre a vida no campo, somente observando a natureza e estudando. Com a permacultura você tem uma ferramenta muito interessante, que é a base do método que a gente usa para trabalhar essas informações. E quanto mais eu exercito esse olhar, mais eu tenho qualidade para poder tomar decisões. Partindo da experiência, de erros e acertos de outras pessoas que vieram antes de nós e que viveram tudo isso, que fizeram essa mudança, não é difícil nem complicado começar o seu projeto de mudança. O trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos tem feito grande diferença na vida das pessoas. E basicamente a gente tem trabalhado onde a pessoa organiza a informação, desenha a informação do que tem e para onde ela quer chegar. E a gente cria essas pontes para fazer essa ligação entre o que existe agora e o sonho da pessoa. E tem gente que acha que idade, por exemplo, é um limite. E nós temos vários alunos que estão indo para o campo com mais de 60 anos. Há pouco um senhor com mais de 75 anos entrou em contato contando que depois do curso ele acabou encontrando uma amiga que tinha um sítio que estava parado e eles começaram a produzir morango. Ele disse que remoçou 10 anos fazendo esse trabalho. Então tudo isso faz parte da importância de fazer essa mudança de vida. E isso tudo que a gente vem trazendo é apenas uma parte de toda uma informação. O conhecimento sobre a natureza, sobre a agricultura e sobre o viver no campo é infinito. E quanto mais a gente se envolve, mais estuda sobre saúde, sobre alimento, sobre produzir alimento ou viver de uma forma mais saudável, mais você se encanta com isso. É óbvio que o contato com a natureza sempre vai trazer uma resposta de saúde muito melhor do que a tua vida na cidade. Na próxima aula nós vamos falar sobre como virar uma chave para bem viver no campo. Isso tem a ver com fazer conexões positivas entre as coisas que estão no seu terreno. Como posicionar a casa, como posicionar um galinheiro, a horta. A posição de cada coisa vai fazer com que você economize energia e, claro, também economize trabalho e dinheiro. Então, na próxima aula a gente vai entrar nesse tema, que é a organicidade para otimizar o espaço para que você tire melhor proveito do lugar. Menos impacto e mais resultado. Então coloca um despertador no seu celular, porque é muito importante que você não perca as próximas aulas. E antes dessa aula terminar, nós gostaríamos de te fazer um pedido e também dar alguns recados importantes. A primeira coisa é que você se apresente lá na comunidade do Facebook e diga qual foi o seu maior aprendizado na aula de hoje. E lá o espaço é reservado para interagir com outras milhares de pessoas que estão com o mesmo objetivo que nem o seu. Nós vamos ler todos os posts feitos por lá. O seu comentário, depoimento, dúvida ou sugestão podem ajudar outras pessoas que estão no mesmo processo e a gente também pode trazer esse conteúdo para as aulas para facilitar a solução e trazer algum assunto para a discussão, para a gente poder encontrar respostas. E a segunda coisa é entrar no canal do Telegram, porque tem os PDFs com o conteúdo das aulas que você pode baixar e agregar mais conhecimento ao que você já está estudando agora. E aí você já vai começando a desenhar, a organizar o seu sonho. Lembrando também que amanhã, terça-feira, vai ter uma live de tirar dúvidas sobre essa primeira aula lá no nosso Instagram, @rama.permacultura, às 20 horas. Então é isso aí, pessoal. Aguardamos vocês ao vivo amanhã e na próxima aula que vai ao ar na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Se liguem no e-mail e no canal do Telegram, que é por lá que vocês vão receber o link. Um grande abraço e até o próximo encontro. Até breve. Até breve. Meu nome é Rafaela. Meu nome é Carlos. Nós somos do Rio e já há algum tempo que a gente vem traçando um caminho para estarmos cada vez mais em contato com a natureza. Temos uma propriedade em Itaboraí, que é próximo ao Rio, entre Rio de Janeiro e Búzios, e por conta desse desejo, a gente já vinha fazendo muitas pesquisas em relação
a processos e ensinamentos que pudessem somar a esse nosso desejo de estarmos mais em contato com a terra. E aí veio a proposta desse Viver no Campo, com o João Roquette e a Tati, e a gente se animou de fazer e ficamos bastante encantados com o que a gente viu, com o resultado disso tudo. A gente já vinha nesse processo aí, conforme a Rafaela falou, e a conversa com o João, com a Tati, com todo o grupo, toda a troca que tem. Eu acho que o que mais nos surpreendeu, além do conteúdo, que é muito rico, é a forma como o João e a Tati abordam os assuntos. Como é dito várias vezes, a permacultura é a ciência do óbvio, mas justamente esses detalhes e tudo que parece tão simples de executar, muitas vezes quando a gente está no campo a gente vai fazendo de forma improvisada e não para pensar, para planejar, e isso economiza um tempo muito grande, não só dinheiro, mas tempo e energia, que quando você está no campo se tornam preciosos, porque o tempo acaba passando de uma forma diferente do que quando você está num centro urbano, onde você é atropelado por aquela velocidade toda. Então você fazer o bom uso do tempo quando você está em contato com a natureza, quando você está num campo, é muito precioso, porque você consegue render mais e produzir mais. Quando as dicas que a Tati e o João, ambos com muita experiência já no campo, nos ajudaram muito, tem nos ajudado muito aqui no desenvolvimento dos trabalhos que a gente tem feito.